desenvolvimento do princípio cinético da substância. Bom, cinético diz respeito ao movimento, e movimento vocês já sabem que não pode ser tomado puramente num sentido espacial, ou seja, físico, apesar de você também ver manifestações desse movimento hiperespacial, metafísico, no plano físico. Então, o desenvolvimento de um princípio de movimento dessa substância. Então, isso tem tudo a ver com a vida, onde você tem uma atividade cinética muito mais interior do que exterior, apesar de que exteriormente esse movimento interior que nasce vai se manifestar de alguma forma. Bom, então esse é um capítulo interessantíssimo, como todos, mas é emocionante a gente estar vendo o início dessa escalada rumo às formas vivas. Então, esse estudo aqui então está começando a adquirir uma característica que é mais encantadora para nós seres humanos, porque a gente está começando a ver a sua voz está começando a se aproximar do nível evolutivo, da dinâmica, das leis, das formas do nível evolutivo que é mais familiar a nós humanos, A gente é muito interessado por questões que dizem respeito à consciência humana, as nossas instituições, a nossa história, a artes, religião, filosofia e ciência, que são criações humanas. Então a gente vai se interessando cada vez mais à medida que o livro vai progredindo, porque a gente vai percebendo que todas aquelas princípios, lá no começo, elas vão caminhando e vão desembocar na nossa vida, só que agora é explicada de uma maneira muito mais profunda. Então, tem uma frase do livro Problemas do Futuro que tem muito a ver com esse capítulo. O Baldi fala o seguinte: matéria e espírito são mundos comunicantes e tudo se escreve nos arquivos da alma. E o que está escrito deve, cedo ou tarde, alcançar o corpo e aí se manifestar. E aí manifestar-se. Eu coloquei um C a mais. Então, essa questão de matéria e espírito, eles estão se comunicando a todos os momentos. Mesmo que às vezes a matéria seja predominante ou, em outro extremo, o espírito seja predominante. Mas as duas formas, elas são sempre presentes em todas as individuações existentes no nosso universo, bastando a gente ter olhos para conseguir enxergar essas duas coisas presentes e atuantes. Então, eu acho o livro Problemas do Futuro é bem interessante, porque ele contém muitos aspectos científicos, filosóficos e psicológicos que têm muitas coisas em comum com o que está sendo desenvolvido aqui, nesse tratado. Bom, a gente precisa também lembrar aqui que todas essas fases e a combinação delas, que vai dar as mais múltiplas coisas que a gente vê no nosso universo, conhecidas e ainda desconhecidas, todas essas coisas, elas se resumem a movimento. A fase espírito, energia e matéria, ela é movimento. Cada uma delas é movimento. Movimento do quê? Da substância. Que movimento? Eu vou ver com microscópio, telescópio, vou detectar com instrumento? Não, você não vai. Apesar de você, no nível mais baixo, você conseguir perceber movimentos. Mas esse movimento, mesmo o movimento gerador da matéria, cujo mundo
casa, digamos assim, ao físico, né? E a dimensão mais importante seja espaço, não quer dizer que ainda assim, para você formar a matéria, esse movimento seja imaterial. O movimento é algo subjacente a tudo. Só que o que vai fazer com que espírito seja espírito, energia, energia e matéria, matéria, é justamente o tipo de trajetória desse movimento. Na matéria, a trajetória do movimento vai ser fechada em si mesma, vai ser circular, então ela se fecha em si. Por isso a natureza de pontualidade, né? De você ter ponderabilidade, né? Peso, né? Massa, né? Que é um parâmetro importantíssimo da matéria, ocupar um volume, você poder colocar a mão, prender num lugar, né? Encerrar num local, a trajetória fechada. Agora, a energia já tem uma trajetória que é aberta no espaço, ela é ondulatória. Ela é curva ainda no grande esquema geral, mas ela é aberta, né, radial, no espaço. Então, a energia ela não é mais prisioneira da dimensão espaço, ela se manifesta no espaço, mas ela não é prisioneira da dimensão espaço. Reparem na diferença substancial do que eu estou falando aqui, que geralmente gera-se muita confusão. Mas a energia, ela é refém ainda da dimensão tempo, né? Se manifesta e ela é refém da dimensão tempo, tanto que a sua velocidade é limitada pela velocidade da luz, c, é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E a sua trajetória, ela é ondulatória, né? Então ela é ondulante nessa trajetória. E daí, se você for ver o espírito, né, no seu aspecto mesmo, no seu alfa puro, a trajetória ela é retilínea, né? Retilínea, ou seja, ela é não vibracional, né? Porque assim, quando a gente fala em energia, que intermedia, né, matéria e o pensamento, né? A gente fala em coisas vibracionais, mas quando eu falo em espírito puro, né, na fronteira, né, desse universo, dimensionalmente falando, eu estou falando de uma trajetória retilínea. Então, o movimento do espírito, diferente do movimento da energia e da matéria, ele não é um movimento vibracional, ele é um movimento intrínseco, como diz o Maurício Crispim, né? Disse ele numa de suas palestras. O movimento é intrínseco, quer dizer, ele não pode ser detectado por meio de nenhum instrumento que a gente tem, mas ele pode ser sentido através de uma experiência profunda de contemplação. Então, o espírito vai ter um movimento que, até do ponto de vista do nossa mente, vai ser visto como um nada, um não movimento. Mas, na verdade, é nesse vazio total do ponto de vista da mente que você encontra a plenitude máxima das coisas. Isso aí é algo a ser trabalhado por vocês durante o resto de suas vidas, né? Existe muita coisa profunda aí. Eu já mostrei os TTMFs, né? Eu sempre já mostrei a GES. Eu venho falando disso, né? Esse é um tópico recorrente, essa questão do movimento, trajetória. E é uma coisa que eu faço de propósito para vocês irem se aculturando, porque isso é central na compreensão da nossa realidade. Quando eu falo realidade aqui, não é a coisinha de criança que um monte de coach fala por aí. Eu estou falando da realidade com R maiúsculo aqui. Bom, muito bem. Então, a gente tem esses movimentos, né? A gente tem essas 3 formas de manifestação da substância. E então, vejam só, você tem coisas distintas, de espécies distintas,
só que lá na essência, em sua profundidade, o que vai diferenciar eles é apenas o tipo de trajetória do movimento que o movimento adquire, né? Tudo é movimento, a substância está em movimento sempre. Só que o tipo, né, dessa trajetória que vai formar esse movimento, vai levar a uma fase completamente diferente da outra, sendo que dentro de uma mesma fase você muda a intensidade desse movimento, nessa trajetória você vai ter coisas diferentes, como a gente já viu até agora, né? A gente já viu em exposições passadas. Então, vejam só, o que a gente tira daí? Tudo é curvo no espaço, né? No tempo e na consciência, né? Todas as coisas, elas têm um aspecto de retornar sobre si mesmas, né? Por quê? Porque esses três movimentos, nessas que levam a essas trajetórias, eles sempre estão combinados no nosso universo, né? Até o nível do anjo que está nesse universo, você tem uma certa materialidade, um certo dinamismo, né? Então, assim, não é espírito totalmente puro, existe algum traço desses outros, apesar do anjo ser majoritariamente, né, quase que totalmente governado pelo máximo, né, pela consciência pura, digamos assim. Mas assim, tudo é curvo, né, no nosso universo, o espaço, o tempo e a consciência. Você percebe isso na ciclicidade dessas coisas, em vários aspectos. Bom, daí a gente tem aqui essa grande questão do sistema e antissistema, né? Você teve uma contração em estado potencial das qualidades do espírito, num caso, e o nosso movimento evolutivo leva a uma liberação dessas potencialidades do espírito. Então, o que está sendo dito aqui é que quando a gente teve essa queda, né, quando houve essa revolta que gerou essa queda dimensional, já existia o princípio material, só que ele se manifestou enquanto o espírito que estava liberto foi aprisionado, digamos assim, embatumado na matéria. Então você teve uma contração dimensional. Então você teve, o espírito se tornou de manifesto, né, de real em potencial, e a matéria de potencial em manifesta. E o trabalho evolutivo, que é amparado pela lei, mas deve vir à custa da criatura humana, né, exige também um esforço do espírito que decaiu, consiste justamente em você ir reestruturando aquilo que você quebrou em 1000 pedaços, né? Você vai reordenar as coisas, o que implica em você cada vez mais ir fazendo o espírito transparecer nos atos de sua vida, ou liberação das potencialidades do espírito. O que é potencial lá no seu íntimo deve se tornar algo atual, né, real, algo que faça parte da sua vida concreta, né, e não fique enterrado lá no fundo. E o que é material deve ser sublimado cada vez mais, dado uma importância cada vez mais secundária, terciária, até se tornar uma coisinha só potencial, que deve ser alojada de novo no baúzinho de onde estava. Nada é criado, nada é destruído, tudo é transformado, transmutação, né? Sublimação. Então é disso que se trata aqui. A nossa odisseia é justamente essa odisseia de ascensão, de atingir formas de vida superiores, da gente conseguir galgar degraus, ir aprendendo com as experiências, ir expandindo a nossa consciência e com isso a percepção do nosso mundo. E a gente atuar de acordo com essas coisas, agir na vida de acordo, né, fiel a esses princípios. Senão não vale nada. Então, eu espero ter dado uma boa ideia da
do espírito, né, desse capítulo, né, do que ele traz. No próximo vídeo a gente vai falar, né, começar a falar sobre a origem desses movimentos vorticosos. A gente se vê na próxima.